A outra questão que eu queria levantar rapidamente diz respeito a essa repetição de que o presidente da República criou um gabinete paralelo no governo. Isto, repetido muitas vezes, passa a ser verdade. Esta afirmação, repetida muitas vezes, ainda que repetida por pessoas de má fé, ainda que repetidas por pessoas que reproduzem o que os outros dizem, sem pensar, às vezes, sem pensar com a própria cabeça, as pessoas viram papagaios de reprodução verbal. O gabinete paralelo, e eu não estou entrando aqui no mérito da questão política que está hoje dividindo o Brasil em partes, porque está prevalecendo o interesse ideológico, político, o interesse partidário, o interesse eleitoral, acima daquilo que deveria presidir as atitudes, que seria o combate verdadeiro, eficiente, acima de tudo, da pandemia e, acima de tudo, a defesa das vidas, da saúde e das vidas das pessoas. Não há gabinete paralelo. O gabinete chamado erroneamente ou maldosamente, ou por ignorância de quem disse isso, o gabinete das sombras, foi a expressão que apareceu, e essa expressão não veio à toa, é porque existe essa expressão em países do mundo em que oficialmente, institucionalmente, legalmente, existe o chamado gabinete da sombra ou gabinete que fica à sombra. A gente diz, fulano fica à sombra de alguém, dando conselho, falando, como no teatro, o ponto que fica ali escondido abaixo do palco, ele está com o texto, o script da peça, e se o ator ou a atriz esquecem um pedaço do trecho, o ponto diz, para que o ator ou a atriz não se percam. Ele está ali à sombra do ator. O Cabinet Shadows, em inglês, o gabinete da sombra, ou o gabinete que fica à sombra, existe, por exemplo, na Inglaterra, oficialmente. Tem esse nome. Existe no Canadá. Existe na Austrália. Gabinetes ou conselhos de Estado ou conselhos da República, e nós temos no Brasil o Conselho da República, é um grupo de pessoas selecionadas que estão ali para serem consultadas pelo chefe de Estado quando há necessidade de tratar de assuntos de crise ou de assuntos de grande relevância. Então, quando alguém, na presidência da República, no exercício do poder, ele recorre a pessoas para se aconselhar, para se informar a respeito de temas que são relevantes, para ajudar a resolver determinadas crises, isto é absolutamente normal e até salutar, porque um chefe de Estado tem os seus ministros, tem os seus assessores e tem o direito de, além de ouvir ministros e assessores que estão em cargos, ele tem também o direito de ouvir pessoas de notável saber sobre questões que envolvam a crise ou que envolvam, no caso, uma pandemia. Ele tem o direito de ouvir médicos, autoridades sanitárias para se aconselhar. E isto não significa nenhum crime e nenhum abuso por parte do governante. E eu estou aqui falando sem pensar que o presidente seja o seu Jair Bolsonaro, porque poderia ser quem quer que fosse. E tanto isto é verdade, que sempre as nações tiveram os seus governantes, antes de serem estados, e depois que se tornaram estados, e a definição de estado é a nação politicamente organizada, e há regimes. Nós temos regimes que são um regime parlamentarista,
regime presidencialista, a monarquia. Isto não importa. O que importa é que as nações sempre tiveram a possibilidade de ouvir os grandes conselheiros. Eu costumo dar exemplos, para que não fique dúvida. Havia na Grécia Antiga homens de grande saber, filósofos. Ali nasceu a filosofia. Desde o primeiro filósofo, Tales de Mileto, que não tem a notoriedade que tem um Sócrates, que não escreveu nada, mas que teve aquilo que ele falava aos seus discípulos, transcrito em palavras por Platão, outro grande filósofo, e que, além de transcrever o que Sócrates dizia, ele próprio punha suas ideias como filósofo, acrescentando conhecimento ao conhecimento. Pois bem, na Grécia havia um conselho de anciãos, havia o Areópago. O Areópago era o local onde ficavam as pessoas que poderiam ser ouvidas porque eram mais velhas, mais sábias, mais experientes. E isto não caracterizava que essas pessoas governavam, essas pessoas aconselhavam. O que era o oráculo de Delfos? Senão o local onde as pessoas iam para obter também o conhecimento, a informação, e iam os que governavam, porque havia uma espécie de inspiração divina no oráculo de Delfos. O que era o conselho tribal, o conselho dos índios? Os índios, tupis, tupiniquins, guaranis, todas as tribos primitivas dos índios, já quando o Brasil foi descoberto, tinham o conselho dos anciãos, que eram os índios mais velhos, os índios que tinham vivido a vida, e que aconselhavam o cacique, e que aconselhavam aqueles que comandavam a tribo. Sempre aconteceu. Jesus Cristo, em Jerusalém, com 12 anos, adentrou o templo e foi discutir com os doutores, chamados os doutores da lei. Quem eram esses doutores com quem Jesus Cristo, e a história mostra isso, e os evangelhos também, quem eram esses doutores? Esses doutores eram os sábios, os veteranos, os homens de mais idade, de mais conhecimento, que aconselhavam aqueles que dirigiam a nação e as nações. E Cristo, com 12 anos de idade, estava lá no nível deles, deixando-os abismados diante do conhecimento daquele menino que, evidentemente, não era um menino como qualquer outro, em certos aspectos. Em outros, provavelmente fosse, e até brincasse, como diz a poesia do Fernando Pessoa, chapinhando nas poças d'água. Então, para ficar claro, para que a gente afaste a ignorância de um Omar Aziz, a ignorância de um Renan Calheiros, a ignorância de um Randolph Rodrigues, que são pessoas absolutamente despreparadas, do ponto de vista da minha opinião, e eu defendo aqui a minha opinião, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, para estarem ocupando os cargos que estão ocupando, e a grande parte do povo brasileiro, se tiver memória, ou se não desprezar a sua memória, em troca de defender interesses ideológicos e outras coisas menos nobres, todo mundo sabe quem são esses personagens desta comissão, que é uma das vergonhas contemporâneas deste país. Gabinete paralelo não existe. Gabinete paralelo, ainda que se tenha que dar esse nome, o gabinete paralelo, não é um poder paralelo. O poder é exercido por aqueles que institucionalmente o detêm. Mas nada impede que os poderosos e aqueles que detêm o poder, nem sempre isso é a mesma coisa, porque os poderosos, às vezes, podem ter ao seu lado a força bruta ou o poder econômico. E são mais poderosos, às vezes,
do que aqueles que institucionalmente estão nos cargos. Eu fiquei